Capítulo 21. É gozado como os seres humanos são capazes de enrolar a sua mente em volta das coisas e encaixá-las na sua versão de realidade. Kiron me contará isso muito tempo atrás. Como de costume, eu só dei bola para sua sabedoria muito tempo depois. De acordo com as notícias de Los Angeles, a explosão na praia de Santa Mônica tinha sido causada quando um sequestrador enlouquecido disparou uma espingarda contra uma viatura da polícia. Ele acidentalmente atingiu um tubo principal de gás que se rompera durante o terremoto. Esse sequestrador enlouquecido, também conhecido como Ares, era o mesmo homem que me abduzira com 2 outros adolescentes em Nova York e nos trouxera até o outro lado do país em uma odisseia de terror que durará 10 dias. O pobrezinho do Percy Jackson, afinal, não era um criminoso internacional. Ele causará uma comoção naquele ônibus da Greyhound em New Jersey tentando escapar do seu sequestrador, e depois, testemunhas chegaram a jurar que tinham visto o homem de roupa de couro no ônibus. Por que não me lembrei dele antes? O homem enlouquecido causará a explosão no arco de Saint-Louis. Afinal, nenhum garotinho poderia ter feito aquilo. Uma garçonete preocupada de Denver vira o homem ameaçar seus sequestrados do lado de fora do seu restaurante, chamaram um amigo para tirar uma foto, e notificar a polícia. Finalmente, o bravo Percy Jackson, eu estava começando a gostar desse menino, subtraíra uma espingarda do seu sequestrador em Los Angeles e lutara contra ele, espingarda contra rifle, na praia. A polícia chegará bem a tempo. Mas, na espetacular explosão, 5 viaturas da polícia foram destruídas e o sequestrador fugira. Não houve mortes. Percy Jackson e seus 2 amigos estavam em segurança, sob custódia da polícia. Os repórteres nos forneceram essa história inteira. Nós apenas assentimos e nos fizemos de chorosos e exaustos, o que não foi difícil, e representamos o papel de crianças vitimizadas para as câmeras. Tudo o que eu quero, disse eu, contendo as lágrimas, é ver o meu adorado padrasto de novo. Toda vez que o via na TV me chamando de punk delinquente, eu sabia, de algum modo, que tudo ia dar certo. E eu sei que ele vai querer recompensar uma por uma todas as pessoas desta linda cidade de Los Angeles com um eletrodoméstico grátis, dos grandes, da sua loja. Aqui está o número do telefone. A polícia e os repórteres ficaram tão comovidos que passaram o chapéu e levantaram dinheiro para 3 passagens no próximo avião para Nova York. Eu sabia que não havia escolha senão voar. Esperava que Zeus me desse algum tempo de lambuja, consideradas as circunstâncias. Mas ainda assim foi difícil me forçar a embarcar no voo. A decolagem foi um pesadelo. Cada momento de turbulência era mais assustador que um monstro grego. Eu não larguei dos braços da poltrona até pousarmos em segurança no aeroporto de LaGuardia. A imprensa local aguardava por nós do lado de fora da segurança, mas conseguimos escapar graças a Annabeth, que os atraiu para longe com o seu boné dos Yankees invisível, gritando: "Eles estão lá, perto da sorveteria. Venham!" E depois se juntou a nós na área de retirada de bagagem. Separamo-nos no ponto de táxi. Eu disse a Annabeth e Grover para voltar à colina meio-sangue e contar a Kiron o que acontecerá. Eles protestaram, e era difícil deixá-los partir depois de tudo que passamos juntos, mas eu sabia que tinha de cumprir essa última parte da minha missão sozinho. Se as coisas dessem errado, se os deuses não acreditassem em mim, e eu queria que Annabeth e Grover sobrevivessem para contar a verdade a Kiron. Embarquei em um táxi e segui para Manhattan. 30 minutos depois, entrei no saguão do edifício Empire State. Devo ter parecido uma criança abandonada, com minhas roupas esfarrapadas e minha cara toda arranhada. Eu não dormia havia pelo menos 24 horas. Fui até o guarda na mesa da recepção e disse: 600º andar. Ele estava lendo um livro enorme com a figura de um feiticeiro na capa. Eu não curto muito fantasia, mas acho que o livro era bom, porque o guarda levou algum tempo para erguer os olhos. Esse andar não existe, garoto. Eu preciso de uma audiência com Zeus. Ele me deu um sorriso vago. O quê? Você me ouviu. Eu já estava quase concluindo que aquele cara era apenas um mortal comum,
e era melhor eu correr antes que ele chamasse a patrulha da camisa de força, quando ele disse: Senhora marcada, nada de audiência, garoto. O Sr. Zeus não atende ninguém sem aviso prévio. Ah, eu acho que ele vai abrir uma exceção. Tirei a mochila das costas e abri o zíper. O guarda olhou para o cilindro metálico lá dentro sem entender o que era por alguns segundos. Então seu rosto empalideceu. Isto não é. Sim, é, garanti. Você quer que eu o tire e... Não. Não. Ele se ergueu atabalhoadamente da sua cadeira, tateou em volta da mesa procurando um cartão-chave, e o entregou para mim. Insira na fenda de segurança. Certifique-se de que ninguém mais esteja no elevador com você. Fiz o que ele me disse. Assim que as portas do elevador se fecharam, enfiei o cartão na fenda. O cartão desapareceu e um novo botão apareceu no quadro, um botão vermelho que dizia 600. Apertei e esperei, e esperei. Havia música tocando. Raindrops keep falling on my head. Finalmente, plim. As portas se abriram. Saí e quase tive um ataque do coração. Eu estava em um estreito caminho de pedra no meio do céu. Abaixo de mim se encontrava Manhattan, como se a visse de um avião. Diante de mim, degraus de mármore branco subiam em espiral pelo meio de uma nuvem até o céu. Meus olhos seguiram a escada até o fim, e então meu cérebro simplesmente não pôde aceitar o que vi. Olhem outra vez, disse meu cérebro. Estamos olhando, meus olhos insistiram. Está realmente lá. Do topo das nuvens se erguia o pico decapitado de uma montanha, o cume coberto de neve. Na encosta da montanha havia dúzias de palácios com vários níveis, uma cidade de mansões, todos com pórticos de colunas brancas, terraços dourados e braseiros de bronze brilhando com 1000 fogos. Estradas se enroscavam de um jeito maluco até o pico, onde o maior dos palácios resplandecia contra a neve. Jardins precariamente encarapitados floresciam com oliveiras e roseiras. Pude distinguir um mercado a céu aberto cheio de tendas coloridas, um anfiteatro de pedra construído em um lado da montanha, um hipódromo e um coliseu do outro. Era uma cidade grega antiga, só que não estava em ruínas. Era nova, limpa e colorida, como Atenas deve ter sido há 2500 anos. Este palácio não pode estar aqui, disse para mim mesmo. A ponta de uma montanha pendurada em cima da cidade de Nova York como um asteroide de 1 bilhão de toneladas? Como podia uma coisa assim estar ancorada acima do edifício Empire State, à plena vista de milhões de pessoas, e não ser notada? Mas aqui estava. E aqui estava eu. Minha viagem pelo Olimpo foi deslumbrante. Passei por algumas ninfas das florestas que deram risadinhas e me atiraram azeitonas do seu pomar. No mercado, mascates se ofereceram para vender ambrosia no palito, um escudo novo e uma réplica genuína do Velocino de ouro em tecido cintilante, conforme anunciado na TV Hefesto. As 9 musas afinavam seus instrumentos para um concerto no parque enquanto uma pequena multidão se reunia, sátiros, náiades e um bando de adolescentes de boa aparência que talvez fossem deuses e deusas menores. Ninguém parecia preocupado com uma guerra civil iminente. De fato, todo mundo parecia estar num estado de ânimo festivo. Vários se voltaram para me ver passar e cochicharam entre si. Subi pela estrada principal rumo ao grande palácio no pico. Era uma cópia invertida do palácio no mundo inferior. Lá, tudo era preto e bronze. Aqui, tudo rebrilhava em branco e prata. Percebi que Hades deve ter construído seu palácio para se parecer com este. Ele não era bem-vindo no Olimpo, exceto no solstício de inverno, então construiu seu próprio Olimpo embaixo da terra. A despeito da minha má experiência com ele, senti pena do cara. Ser banido deste palácio parecia realmente injusto. Era de deixar qualquer um amargo. Degraus levavam a um pátio central. Além dele, a sala do trono. Sala não é exatamente a palavra certa. O lugar fazia a grande estação central parecer um armário de vassouras. Colunas maciças se erguiam até um teto abobadado, que era decorado com constelações que se moviam.
12 tronos, construídos para seres do tamanho de Hades, estavam arrumados em um U invertido, exatamente como os chalés do acampamento meio-sangue. Uma enorme fogueira crepitava no braseiro central. Os tronos estavam vazios com exceção de 2 no fim, o trono principal à direita e um imediatamente à sua esquerda. Ninguém precisou me dizer quem eram os 2 deuses que estavam sentados lá, esperando que eu me aproximasse. Cheguei à frente deles com as pernas tremendo. Os deuses estavam em forma humana gigante, como Hades estivera, mas eu mal podia olhar para eles sem sentir um formigamento, como se o meu corpo estivesse começando a queimar. Zeus, o senhor dos deuses, usava um terno risca de giz azul escuro. Estava sentado em um trono simples de platina maciça. Tinha uma barba bem aparada, cinza mármore e preta, como uma nuvem de tempestade. Seu rosto era orgulhoso, belo e severo, os olhos tinham o tom cinzento da chuva. Quando me aproximei dele, o ar estralejou e senti cheiro de ozônio. O deus sentado ao lado dele era seu irmão, sem dúvida, mas estava vestido de modo muito diferente. Lembrou-me um catador de praia de Key West. Usava sandálias de couro, bermudas caqui e uma camisa marca Tommy Bahama toda estampada de coqueiros e papagaios. Sua pele tinha um bronzeado escuro e as mãos eram marcadas de cicatrizes como as de um velho pescador. O cabelo era preto, como o meu. Seu rosto tinha o mesmo ar taciturno que sempre me fez ser rotulado de rebelde. Mas os olhos, verde-mar como os meus, eram rodeados de rugas que me diziam que ele também sorria muito. Os deuses não estavam se movendo nem falando, mas havia tensão no ar, como se tivessem acabado de discutir. Aproximei-me do trono do pescador e me ajoelhei aos seus pés. Pai! Não ousei olhar para cima. Meu coração estava disparado, eu podia sentir a energia que emanava dos 2 deuses. Se eu dissesse a coisa errada, não havia dúvida de que eles poderiam me reduzir a pó. À minha esquerda, Zeus falou. Você não deveria se dirigir primeiro ao senhor desta casa, menino? Mantive a cabeça baixa e esperei. Paz, irmão, disse por fim Poseidon. Sua voz mexeu com as minhas lembranças mais antigas, aquela sensação morna de que me lembrava, de quando eu era bebê, a sensação da sua mão de Deus sobre a minha testa. O menino submete-se ao seu pai. E está certo. Então você ainda o reclama como seu? Perguntou Zeus, ameaçadoramente. Você reclama esta criança que procriou contrariando o nosso sagrado juramento? Eu admiti a minha transgressão, disse Poseidon. E agora vou ouvi-lo falar. Transgressão. Senti um nó na garganta. Era isso tudo o que eu era? Uma transgressão? O resultado do erro de um deus? Eu já o poupei uma vez, resmungou Zeus. Ousando voar através dos meus domínios, Eba. Eu devia tê-lo mandado pelos ares, para fora do céu, pelo seu atrevimento. E correr o risco de destruir seu próprio raio mestre? Perguntou Poseidon calmamente. Vamos ouvi-lo, irmão. Zeus resmungou mais um pouco. Ouvirei, resolveu. E então decidirei se atirarei ou não este menino para fora do Olimpo. Perseu, disse Poseidon. Olhe para mim. Fiz isso, e não sei ao certo o que vi no seu rosto. Não havia sinal claro de amor ou aprovação. Nada para me encorajar. Era como olhar para o oceano, que em alguns dias, era possível dizer como estava o seu humor. Na maioria dos dias, no entanto, era impossível de ler, misterioso. Tive a sensação de que Poseidon na verdade não sabia o que pensar de mim. Não sabia se estava feliz por ter-me como filho ou não. De um modo estranho, eu estava contente por Poseidon estar tão distante. Se ele tivesse tentado se desculpar, ou dito que me amava, ou mesmo sorrido, teria parecido falso. Como um pai humano, dando alguma desculpa pouco convincente por não estar presente. Eu poderia viver com isso. Afinal, eu mesmo também não estava muito seguro a respeito dele. Dirija-se ao Senhor Zeus, menino, disse-me Poseidon. Conte a ele a sua história. Então contei tudo a Zeus,
exatamente como havia acontecido. Tirei da mochila o cilindro de metal, que começou a fagulhar na presença do Deus do céu, e o pus aos seus pés. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo crepitar do fogo no braseiro. Zeus abriu a palma da sua mão. O raio voou para dentro dela. Quando ele fechou o punho, os pontos metálicos fulguraram com eletricidade, até ele ficar segurando o que parecia mais um relâmpago clássico, um dardo de 6 metros feito de energia com centelhas chiantes que fez os meus cabelos se eriçarem. Sinto que o menino diz a verdade, murmurou Zeus. Mas não é nada típico de Ares fazer uma coisa assim. Ele é orgulhoso e impulsivo, disse Poseidon. É coisa de família. Senhor? Chamei. Ambos disseram. Sim. Ares não agiu sozinho. Outra pessoa, ou outra coisa, teve a ideia. Descrevi os meus sonhos e a sensação que tive na praia, o momentâneo hálito do mal que parecerá parar o mundo e fizera Ares desistir de me matar. Nos meus sonhos, disse eu, a voz me disse para levar o raio ao mundo inferior. Ares insinuou que também estava tendo sonhos. Acho que ele estava sendo usado, assim como eu, para começar uma guerra. Você está acusando Hades, afinal? Perguntou Zeus. Não, disse eu. Quer dizer, Senhor Zeus, eu estive na presença de Hades. A sensação na praia foi diferente. Era a mesma coisa que senti quando cheguei perto daquele abismo. Aquela era a entrada para o Tártaro, não era? Alguma coisa poderosa e maligna está se agitando lá embaixo, é alguma coisa ainda mais antiga que os deuses. Poseidon e Zeus se entreolharam. Eles tiveram uma rápida e intensa discussão em grego antigo. Só peguei uma palavra. Pai. Poseidon fez algum tipo de sugestão, mas Zeus o cortou. Poseidon tentou discutir. Zeus ergueu a mão, zangado. Não vamos mais falar disso, disse Zeus. Preciso ir pessoalmente purificar este raio nas águas de Lemnos, para remover a mácula humana do seu metal. Ele se levantou e olhou para mim. Sua expressão se suavizou ligeiramente. Você me prestou um serviço, menino. Poucos heróis poderiam ter conseguido tanto. Eu tive ajuda, senhor, disse eu. Grover Underwood e Annabeth Chase. Para demonstrar minha gratidão, pouparei sua vida. Não confio em você, Perseu Jackson. Não gosto do que a sua chegada significa para o futuro do Olimpo. Mas, em nome da paz na família, eu o deixarei viver. Ah, é obrigado, senhor. Não ouse voar de novo. Não me deixe encontrá-lo aqui quando eu voltar. Ou irá provar este raio. E será a sua última sensação. Um trovão sacudiu o palácio. Com um clarão ofuscante, Zeus se foi. Eu estava sozinho na sala do trono com meu pai. O seu tio, suspirou Poseidon, sempre teve um talento especial para saídas teatrais. Acho que ele teria se saído bem como o deus do teatro. Um silêncio constrangedor. Senhor, disse eu, o que havia naquele abismo? Poseidon olhou atentamente para mim. Você não adivinhou? Cronos, disse eu. O rei dos titãs. Mesmo na sala do trono do Olimpo, longe do Tártaro, o nome Cronos escureceu o ambiente, e fez o fogo no braseiro não parecer mais tão quente nas minhas costas. Poseidon segurou o seu tridente. Na Primeira Guerra Mundial, Perse, Zeus cortou nosso pai Cronos em 1000 pedaços, exatamente como Cronos fizera com seu próprio pai, Uranos. Zeus lançou os restos de Cronos no mais escuro abismo do Tártaro. O exército dos titãs foi dispersado, sua fortaleza na montanha sobre o Etna, destruída, seus monstruosos aliados foram expulsos para os cantos mais distantes da terra. E, contudo, titãs não podem morrer, não mais que nós, deuses. O que resta de Cronos ainda vive de algum modo hediondo, ainda consciente em seu sofrimento eterno, ainda com fome de poder. Ele está se curando, disse eu. Ele vai voltar. Poseidon sacudiu a cabeça. De tempos em tempos, no decorrer das eras,
Cronos se agita. Ele entra nos pesadelos dos homens e exala pensamentos malignos. Desperta monstros inquietos das profundezas. Mas sugerir que ele pode erguer-se do abismo é outra coisa. É o que ele pretende, pai. É o que ele disse. Poseidon ficou em silêncio por um bom tempo. O Senhor Zeus encerrou a discussão sobre o assunto. Ele não permitirá que se fale de Cronos. Você completou a sua missão, criança. É tudo o que precisa fazer. Mas, e eu me interrompi. Discutir não iria adiantar nada. Muito possivelmente, irritaria o único Deus que eu tinha do meu lado. Como queira, pai. Um leve sorriso brincou nos lábios dele. A obediência não lhe vem naturalmente, não é? Não, é senhor. Devo ter alguma culpa por isso, imagino. O mar não gosta de ser contido. Ele se ergueu em toda a sua altura e pegou seu tridente. Então tremeluziu e ficou do tamanho de um homem normal, em pé diante de mim. Você precisa ir, criança. Mas primeiro saiba que sua mãe retornou. Olhei para ele, completamente perplexo. Minha mãe. Você a encontrará em casa. Hades enviou quando recuperou seu elmo. Até mesmo o Senhor da Morte paga as suas dívidas. Meu coração disparou. Eu mal podia acreditar. Você vai. Eu queria perguntar se Poseidon viria comigo para vê-la, mas então percebi que isso era ridículo. Imaginei-me embarcando com o deus do mar em um táxi levando-o para o Upper East Side. Se durante todos aqueles anos ele tivesse desejado ver minha mãe, teria visto. E também era preciso pensar que Gabi cheiroso estava lá. Os olhos de Poseidon ficaram um pouco tristes. Quando você voltar para casa, Percy, precisará fazer uma escolha importante. Irá encontrar um pacote esperando por você no seu quarto. Um pacote. Você entenderá quando vir. Ninguém pode escolher o seu caminho, Percy. Você terá de decidir. Assenti, embora sem saber o que ele queria dizer. Sua mãe é uma rainha entre as mulheres, disse Poseidon saudosamente. Não conheci nenhuma mulher mortal igual a ela em 1000 anos. Ainda assim, sinto muito por você ter nascido, criança. Eu trouxe para você um destino de herói, e um destino de herói nunca é feliz. Não passa de um destino trágico. Tentei não me sentir magoado. Ali estava o meu próprio pai, dizendo que sentia muito por eu ter nascido. Eu não me importo, pai. Ainda não, talvez, disse ele. Ainda não. Mas foi um erro imperdoável da minha parte. Vou deixá-lo, então. Eu me inclinei, desajeitado. Não, e não vou incomodá-lo de novo. Eu estava a 5 passos de distância quando ele chamou. Perseu. Eu me virei. Havia uma luz diferente em seus olhos, um tipo flamejante de orgulho. Você se saiu bem, Perseu. Não me entenda mal. O que quer que ainda faça, saiba que você é meu. Você é um verdadeiro filho do Deus do mar. Enquanto eu caminhava de volta pela cidade dos deuses, as conversas se interromperam. As musas pararam seu concerto. Pessoas, sátiros e náiades, todos se voltavam para mim, os rostos plenos de respeito e gratidão, e quando eu passava eles se ajoelhavam, como se eu fosse algum tipo de herói. 15 minutos depois, ainda em transe, eu estava de volta às ruas de Manhattan. Peguei um táxi para o apartamento da minha mãe, toquei a campainha, e lá estava ela, minha linda mãe, cheirando a hortelã e alcaçuz, e o cansaço e a preocupação se evaporaram do seu rosto assim que ela me viu. Percy. Oh, graças a Deus. Oh, meu querido. Ela me apertou até não poder mais. Ficamos no vestíbulo enquanto ela chorava e passava as mãos pelos meus cabelos. Eu admito, meus olhos também ficaram um pouco nublados. Eu tremia, de tão aliviado que estava por vê-la. Ela me contou que simplesmente aparecerá no apartamento naquela manhã, deixando Gabi meio fora de si de tão apavorado.
Não se lembrava de nada desde o Minotauro, e não pôde acreditar quando Gabi lhe disse que eu era um criminoso procurado, viajando pelo país e explodindo monumentos nacionais. Ficará louca de preocupação o dia inteiro porque não ouvirá as notícias. Gabi a forçara a ir trabalhar, dizendo que ela precisava compensar um mês de salário, e era melhor começar. Engoli a raiva e contei-lhe minha própria história. Tentei fazer que parecesse menos apavorante do que fora, mas não era fácil. Estava justamente chegando à luta com Ares quando a voz de Gabi rompeu da sala de estar. Ei, Sally! Aquele bolo de carne já está pronto ou não? Ela fechou os olhos. Ele não vai ficar muito feliz em vê-lo, Percy. A loja recebeu 1 milhão de telefonemas de Los Angeles hoje, é alguma coisa sobre eletrodomésticos grátis. Ah, sim. Quanto a isso? Ela conseguiu sorrir fracamente. Só não o deixe ainda mais zangado, certo? Venha. No mês em que estive fora, o apartamento se transformará em Gabelândia. Havia lixo no tapete até a altura dos tornozelos. O sofá tinha sido reestofado com latas de cerveja. Meias e roupas de baixo sujas estavam penduradas nos abajures. Gabi e 3 dos seus amigos cretinos estavam sentados à mesa jogando pôquer. Quando Gabi me viu, o charuto caiu da boca. A cara dele ficou mais vermelha que lava. Você é muito descarado de vir aqui, seu delinquentezinho. Eu pensei que a polícia. Ele não é um fugitivo, afinal, interrompeu minha mãe. Não é maravilhoso, Gabi? Gabi olhou alternadamente para nós. Não parecia achar que a minha volta para casa fosse assim tão maravilhosa. Já não basta ter de devolver o dinheiro do seu seguro de vida, Sally, rosnou ele. Me dê o telefone. Vou chamar a polícia. Gabi, não. Ele ergueu as sobrancelhas. Você disse não? Acha que eu vou ter de aguentar esse delinquente de novo? Ainda posso registrar queixa contra ele por destruir o meu Camaro. Mas, e ele levantou a mão e minha mãe se encolheu. Pela primeira vez me dei conta de uma coisa. Gabi já tinha batido na minha mãe. Não sei quando, nem quanto. Talvez estivesse acontecendo há anos, quando eu não estava por perto. Um balão de raiva começou a se expandir no meu peito. Avancei para Gabi, instintivamente tirando minha caneta do bolso. Ele apenas riu. O que foi, bandidinho? Vai escrever em mim? Encoste em mim, e irá para a cadeia para sempre, entendeu? Ei, Gabi, seu amigo Ed interrompeu. Ele é só uma criança. Gabi olhou para ele irritado e macaqueou em voz de falsete. Ele é só uma criança. Seus outros amigos riram como idiotas. Eu vou ser bonzinho com você, delinquente. Gabi mostrou os dentes manchados de tabaco. Vou lhe dar 5 minutos para pegar suas coisas e dar o fora. Depois disso, chamo a polícia. Gabi. Implorou minha mãe. Ele fugiu, disse Gabi a ela. Que continue foragido. Eu estava sentindo uma comichão para destampar contra a corrente, mas mesmo que fizesse isso, a lâmina não podia ferir seres humanos. E Gabi, segundo a mais vaga das definições, era um ser humano. Minha mãe segurou meu braço. Por favor, Percy. Venha. Vamos para o seu quarto. Deixei que ela me puxasse, as mãos ainda tremendo de raiva. Meu quarto tinha sido completamente abarrotado com o lixo de Gabi. Havia pilhas de baterias velhas de carro, um buquê apodrecido de flores de solidariedade com um cartão de alguém que assistira à sua entrevista com Barbara Walters. Gabi está apenas chateado, querido, disse minha mãe. Vou falar com ele mais tarde. Tenho certeza de que vai dar certo. Mamãe, nunca vai dar certo. Não enquanto Gabi estiver aqui. Ela torceu as mãos nervosamente. Eu posso, vou levar você comigo para o trabalho durante o resto do verão. No outono talvez haja algum outro internato. Mamãe. Ela baixou os olhos. Estou tentando, Percy.
Eu só preciso de algum tempo. Um pacote apareceu em cima da minha cama. Pelo menos, eu poderia jurar que não estava lá um momento antes. Era uma caixa de papelão surrada mais ou menos do tamanho certo para conter uma bola de basquete. O endereço na etiqueta estava na minha própria caligrafia. Aos deuses. Monte Olimpo. 600º andar. Edifício Empire State. Nova York, Nova York. Com os melhores votos. Percy Jackson. No topo da caixa, em marcador preto, na caligrafia clara e forte de homem, estava o endereço do nosso apartamento, e as palavras, retornar ao remetente. De repente entendi o que Poseidon me dissera no Olimpo. Um pacote. Uma decisão. O que quer que ainda faça, saiba que você é meu. Você é um verdadeiro filho do Deus do mar. Olhei para minha mãe. Mãe, você quer se livrar do Gabi? Percy, não é tão simples. Mãe, apenas me diga. Aquele cretino está batendo em você. Você quer que ele se vá ou não? Ela hesitou, depois assentiu quase imperceptivelmente. Sim, Percy. Eu quero. E estou tentando reunir coragem para dizer a ele. Mas você não pode fazer isso por mim. Você não pode resolver os meus problemas. Eu olhei para a caixa. Eu podia resolver o problema dela. Queria abrir aquele pacote, botá-lo sobre a mesa de pôquer e tirar o que havia dentro. Podia começar o meu próprio jardim de estátuas bem ali na sala de estar. É o que um herói grego faria nas histórias, pensei. É o que Gabi merece. Mas a história de um herói sempre termina em tragédia. Poseidon me dissera isso. Lembrei-me do mundo inferior. Pensei no espírito de Gabi à deriva nos campos de Esfódelos, ou condenado a alguma tortura horrível atrás do arame farpado dos campos da punição, sentado em um eterno jogo de pôquer, mergulhado até a cintura em óleo fervente ou ouvindo música de ópera. Será que eu tinha o direito de mandar alguém para lá? Mesmo Gabi? Um mês atrás, eu não teria hesitado. Agora. Eu posso fazer isso, disse a minha mãe. Uma espiada para o que há dentro desta caixa, e ele nunca mais a incomodará de novo. Ela deu uma olhada para o pacote e pareceu entender imediatamente. Não, Percy, disse ela afastando-se. Você não pode. Poseidon chamou você de rainha, contei-lhe. Ele disse que não conheceu nenhuma mulher como você em 1000 anos. Suas faces coraram. Percy. Você merece coisa melhor do que isso, mãe. Você devia ir para a faculdade, tirar o seu diploma. Podia escrever o seu romance, conhecer um cara legal, quem sabe, e viver numa bela casa. Você não precisa mais me proteger ficando com Gabi. Deixe que eu me livre dele. Ela enxugou uma lágrima do rosto. Você se parece tanto com o seu pai, disse ela. Uma vez ele propôs parar a maré por mim. Propôs também construir um palácio no fundo do mar para mim. Achava que podia resolver todos os meus problemas com um aceno de mão. O que há de errado nisso? Seus olhos multicoloridos pareceram investigar dentro de mim. Eu acho que você sabe, Percy. Eu acho que você é parecido o bastante comigo para entender. Se é para minha vida ter algum significado, tenho de vivê-la eu mesma. Não posso deixar que um Deus cuide de mim e ou meu filho. Eu preciso é encontrar a coragem sozinha. A sua missão me fez lembrar disso. Ouvimos o som das fichas de pôquer e pragas, e a ESPN na televisão da sala de estar. Vou deixar a caixa, disse eu. Se ele a ameaçar. Ela empalideceu, mas assentiu. Aonde você vai, Percy? Colina meio-sangue. Passar o verão, ou para sempre? Ainda não sei. Nossos olhos se encontraram, e eu senti que tínhamos um acordo. Veríamos como estariam as coisas no fim do verão. Ela beijou a minha testa. Você será um herói, Percy. O maior de todos.
Passei os olhos pelo quarto pela última vez. Tinha a sensação de que nunca mais o veria de novo. Então fui com minha mãe até a porta da frente. Indo embora tão cedo, delinquente? Gritou Gabi atrás de mim. Já vai tarde. Senti uma última ponta de dúvida. Como eu podia rejeitar a oportunidade perfeita para me vingar dele? Eu estava indo embora daqui sem salvar a minha mãe. Ei, Sally! Berrou ele. E aquele bolo de carne, hein? Uma expressão de raiva, dura como aço, brilhou nos olhos da minha mãe, e eu pensei, quem sabe, talvez eu a estivesse deixando em boas mãos afinal. As dela mesma. O bolo de carne já está saindo, meu bem, disse ela a Gabi. Um bolo de carne surpresa. Olhou para mim e piscou. A última coisa que vi quando a porta se fechou foi minha mãe olhando para Gabi com jeito de quem imagina que ele daria uma ótima estátua de jardim. Capítulo 22. Fomos os primeiros heróis a retornar vivos à colina meio-sangue desde Luke, portanto é claro que todos nos trataram como se tivéssemos ganho algum prêmio de reality show na TV. De acordo com a tradição do acampamento, usamos coroas de louros em um grande banquete preparado em nossa honra, depois lideramos um cortejo até a fogueira, onde queimamos as mortalhas que tinham sido feitas para nós na nossa ausência. A mortalha de Annabeth era lindíssima, seda cinzenta com corujas bordadas, e eu disse que era uma pena não poder enterrá-la com ela. Ela me deu um soco e me mandou calar a boca. Por ser filho de Poseidon, eu não tinha nenhum companheiro de chalé, e assim o chalé de Ares se ofereceu para fazer a minha mortalha. Eles pegaram um lençol velho e pintaram carinhas sorridentes nas bordas, com 20 no lugar dos olhos, e a palavra perdedor no meio, em tamanho realmente grande. Foi divertido queimá-la. Enquanto o chalé de Apolo liderava a cantoria e passava as guloseimas, fui rodeado pelos meus companheiros do chalé de Hermes, pelos amigos de Annabeth de Atena e pelos colegas sátiros de Grover, que estavam admirando a licença de buscador nova em folha que ele receberá do Conselho dos Anciãos de Casco Fendido. O Conselho chamara o desempenho de Grover na missão de Abravo a ponto de dar indigestão. Chifres e barba acima de tudo o que já vimos no passado. Os únicos que não estavam com um espírito festivo eram Clarice e seus companheiros de chalé, cujos olhares venenosos me diziam que jamais me perdoariam por envergonhar o pai deles. Por mim, tudo bem. Até mesmo o discurso de boas-vindas de Dioniso foi insuficiente para abafar o meu bom humor. Sim, o molequinho não se deixou matar e agora vai ficar ainda mais presunçoso. Bem, viva para isso. Entre outros comunicados, não haverá corridas de canoas neste sábado. Mudei-me de volta para o chalé 3, mas ele não parecia mais tão solitário. Tinha os meus amigos para treinar durante o dia. À noite, ficava acordado e ouvia o mar, sabendo que meu pai estava lá fora. Talvez ele ainda não se sentisse muito seguro a meu respeito, talvez ainda não quisesse que eu tivesse nascido, mas estava observando. E, até agora, estava orgulhoso do que eu havia feito. Quanto à minha mãe, ela teve chance de uma vida nova. A carta dela chegou uma semana depois que voltei ao acampamento. Ela me contou que Gabi partirá misteriosamente, desaparecera da face do planeta, de fato. Ela deu queixa do desaparecimento dele à polícia, mas tinha uma sensação engraçada de que jamais o encontrariam. Mudando completamente de assunto, ela tinha vendido a sua primeira escultura de concreto em tamanho natural, intitulada O Jogador de Pôquer, para um colecionador, através de uma galeria de arte do Sorro. Receberá tanto dinheiro pela peça que der entrada em um novo apartamento e fizer o pagamento do primeiro semestre do seu curso na Universidade de Nova York. A Galeria do Sorro estava clamando por mais trabalhos dela, que eles chamaram de um grande passo do neorrealismo do superfeio. Mas não se preocupe, escreveu a minha mãe. Para mim, chega de escultura. Livrei-me daquela caixa de ferramentas que você deixou para mim. Já é hora de eu voltar a escrever. No fim, ela escreveu um PS, Percy, encontrei uma boa escola particular aqui na cidade. Fiz um depósito para reservar um lugar para você, caso queira se matricular no 8º ano.
Você poderá morar em casa. Mas, se quiser ficar o ano inteiro na colina meio-sangue, vou entender. Dobrei a carta cuidadosamente e a pus na minha mesa de cabeceira. Todas as noites antes de dormir eu a leio de novo, e tento decidir como responder a ela. No 4 de julho, o acampamento inteiro se reuniu na praia para um espetáculo pirotécnico por conta do Chalé 9. Como filhos de Hefesto, não iriam se contentar com explosões comuns em vermelho, branco e azul. Eles ancoraram uma barcaça longe da costa e a carregaram com foguetes do tamanho de mísseis Patriot. De acordo com Annabeth, que já tinha visto o espetáculo antes, as explosões seriam tão bem sequenciadas que pareceriam quadros de animação no céu. O final deveria ser um par de guerreiros espartanos de 30 metros de altura que iriam crepitar para a vida acima do oceano, travar uma batalha e então explodir em 1 milhão de cores. Enquanto Annabeth e eu estendíamos toalhas de piquenique, Grover apareceu para se despedir de nós. Usava os jeans, a camiseta e os tênis de sempre, mas nas últimas semanas começara a parecer mais velho, quase com a idade de secundarista. Seu cavanhaque ficará mais espesso. Ganhará peso. Seus chifres haviam crescido pelo menos 3 centímetros, de modo que agora tinha de usar o seu boné Rastafari o tempo todo para passar por ser humano. Estou de partida, disse ele. Vim só dizer, vocês sabem. Tentei me sentir feliz por ele. Afinal, não era todo dia que um sátiro conseguia permissão para procurar o grande deus Pan. Mas era difícil dizer adeus. Eu só conhecia Grover fazia 1 ano, e no entanto ele era o meu amigo mais antigo. Annabeth deu-lhe um abraço. Ela lhe disse para usar sempre os seus pés falsos. Perguntei-lhe onde iria procurar primeiro. Tipo segredo, disse ele, parecendo embaraçado. Gostaria que vocês pudessem vir comigo, mas seres humanos e Pan. A gente entende, disse Annabeth. Você tem latas suficientes para a viagem? Sim. E se lembrou das suas flautas de bambu? Puxa, Annabeth, resmungou ele. Você parece uma velha mamãe cabra. Mas ele não pareceu aborrecido de verdade. Ele agarrou sua bengala e jogou uma mochila por cima dos ombros. Parecia um caroneiro desses que se vêem nas estradas, nada parecido com o menino baixinho que eu costumava defender dos valentões na academia Yance. Bem, disse ele, desejem-me boa sorte. Ele deu outro abraço em Annabeth. Bateu no meu ombro, e então retornou através das dunas. Fogos de artifício explodiram acima de nós, e Hércules matando o leão da Nemeia, Ártemis perseguindo o javali, George Washington, que, aliás, era um filho de Atena, cruzando o rio Delaware. Ei, Grover, chamei. Ele se voltou à margem do bosque. Aonde quer que esteja indo, espero que façam boas enchiladas. Grover sorriu, e se foi, as árvores se fechando em volta dele. Nós o veremos de novo, disse Annabeth. Tentei acreditar nisso. O fato de que nenhum buscador jamais voltará em 2000 anos, decidi não pensar nisso. Grover ia ser o primeiro. Tinha de ser. Julho se foi. Eu passava os meus dias bolando novas estratégias para a captura da bandeira e fazendo alianças com os outros chalés para manter o estandarte fora das mãos de Ares. Cheguei até o topo da parede de escalada pela primeira vez sem ser tostado pela lava. De tempos em tempos, eu passava pela casa grande, dava uma olhada nas janelas do sótão e pensava no oráculo. Tentei convencer a mim mesmo que a sua profecia se completará. Você irá para o oeste, e irá enfrentar o Deus que se tornou desleal. Estive lá, fiz isso, mesmo que no fim o Deus traidor fosse Ares, e não Hades. Você irá encontrar o que foi roubado, e o verá devolvido em segurança. Confere. Um raio mestre entregue. Um elmo das trevas de volta na cabeça untuosa de Hades. Será traído por aquele que o chama de amigo. Essa linha ainda me incomodava. Ares fingira ser meu amigo e depois me traíra. Devia ser isso que o oráculo queria dizer. E, no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Eu não conseguirá salvar minha mãe, mas só porque eu a deixará se salvar sozinha,
e sabia que era a coisa certa a fazer. Então por que ainda estava incomodado? A última noite da sessão de verão chegou depressa demais. Os campistas fizeram uma última refeição juntos. Queimamos parte do nosso jantar para os deuses. Junto à fogueira, os conselheiros mais velhos entregaram as contas de fim de verão. Ganhei o meu próprio colar de couro, e quando vi a conta pelo meu primeiro verão, fiquei contente porque a luz da fogueira encobriu o vermelho na minha cara. O desenho era preto como o piche, com um tridente verde-mar cintilando no centro. A escolha foi unânime, anunciou Luke. Esta conta comemora o primeiro filho do Deus do Mar neste acampamento, e a missão que ele assumiu em direção à parte mais escura do mundo inferior para impedir uma guerra. O acampamento inteiro se pôs de pé e aplaudiu. Mesmo o chalé de Ares se sentiu na obrigação de levantar. O chalé de Atenas empurrou Anabete para frente para que ela pudesse compartilhar os aplausos. Acho que nunca na vida me senti ao mesmo tempo tão feliz e tão triste como naquele momento. Finalmente encontrar uma família, gente que se preocupava comigo e achava que eu tinha feito alguma coisa de modo certo. E, pela manhã, a maior parte deles ficaria fora o resto do ano. Na manhã seguinte encontrei uma carta padronizada na minha mesa de cabeceira. Soube que devia ter sido preenchida por Dioniso, pois ele insistia teimosamente em errar o meu nome. Caro Peter Johnson. Se você pretende permanecer no acampamento meio-sangue o ano inteiro, precisa informar a Casa Grande até o meio-dia de hoje. Caso não anuncie suas intenções, presumiremos que você vagou o seu chalé ou morreu de uma morte horrível. Arpias da limpeza começarão seu trabalho ao pôr do sol. Elas estarão autorizadas a comer qualquer campista não registrado. Todos os artigos pessoais deixados para trás serão incinerados no poço de lava. Tenha um bom dia. Sr. D. Dioniso. Diretor do acampamento, Conselho Olimpiano número 12. Essa é mais uma questão do transtorno do déficit de atenção. Os prazos simplesmente não existem para mim até que não tenha mais jeito. O verão acabará, e eu ainda não havia respondido para minha mãe, nem para o acampamento, se iria ficar. Agora tinha apenas algumas horas para decidir. A decisão tinha tudo para ser fácil. Quer dizer, 9 meses treinando para herói, ou 9 meses sentado numa sala de aula, fala sério. Mas havia a minha mãe para considerar. Pela primeira vez eu tinha a oportunidade de morar com ela por um ano inteiro, sem Gabi. Tinha a chance de estar em casa e perambular pela cidade nas horas livres. Lembrei-me do que Anabete dissera tanto tempo atrás sobre a nossa missão, que o mundo real é onde os monstros estão. É onde a gente aprende se serve para alguma coisa ou não. Pensei no destino de Thalia, filha de Zeus. Fiquei pensando quantos monstros me atacariam se eu deixasse a colina meio-sangue. Se eu ficasse em um só lugar durante todo um ano escolar, sem Kiron e meus amigos em volta para me ajudar, será que minha mãe e eu sobreviveríamos até o próximo verão? E isso presumindo que os testes de ortografia e os ensaios de 5 parágrafos não me matassem. Decidi ir até a arena e praticar um pouco de esgrima. Talvez isso me clareasse a cabeça. A área do acampamento estava deserta na maior parte, tremeluzindo no calor de agosto. Todos os campistas estavam nos seus chalés fazendo as malas, ou correndo de um lado para outro com vassouras e esfregões, preparando-se para a inspeção final. Argos estava ajudando algumas filhas de Afrodite a carregar suas malas e estojos de maquiagem Gucci para o outro lado da colina, onde o ônibus do acampamento estaria esperando para levá-las ao aeroporto. Não pense em partir ainda, disse para mim mesmo. Apenas treine. Cheguei à arena dos espadachins e descobri que Luke tivera a mesma ideia. Sua sacola estava jogada na beirada da arena. Ele estava treinando sozinho, investindo violentamente contra bonecos com uma espada que eu nunca tinha visto antes. Devia ser uma espada toda de aço, pois decepava de um golpe as cabeças dos bonecos e atravessava com estocadas as suas tripas recheadas de palha. Sua camisa laranja de conselheiro pingava de suor. A expressão dele era tão intensa que dava para pensar que sua vida estava realmente em perigo. Eu assisti, fascinado,
Enquanto ele destripava toda a fileira de bonecos, cortando fora os membros e basicamente os reduzindo a uma pilha de palha e armaduras. Eram apenas bonecos, mas ainda assim eu não podia deixar de ficar assombrado com a habilidade de Luke. O cara era um guerreiro incrível. Aquilo me fez pensar, novamente, como ele podia ter falhado em sua missão. Por fim ele me viu e interrompeu-se no meio de um golpe. Percy. Ah, desculpe, disse eu, embaraçado. Eu só. Tudo bem, disse ele, abaixando a espada. Estava só dando uma treinada de último minuto. Aqueles bonecos nunca mais vão incomodar ninguém. Luke encolheu os ombros. Nós fazemos novos todo verão. Agora que a espada não estava mais rodopiando de um lado para outro, pude ver algo de estranho nela. A lâmina era feita com dois tipos de metal diferentes, um fio de bronze, o outro de aço. Luke reparou que eu estava olhando. Ah, isso! Brinquedo novo. Esta é a Mordecostas. Mordecostas? Luke virou a lâmina na luz, e a fez brilhar de um jeito maligno. Um lado é de bronze celestial. O outro é de aço temperado. Funciona tanto em mortais como em imortais. Pensei no que Kiron tinha me dito quando eu comecei a minha missão, que um herói jamais deve ferir mortais a não ser que seja absolutamente necessário. Eu não sabia que eles podiam fazer armas como esta. Eles provavelmente não, concordou Luke. Esta aqui é única. Ele me deu um sorrisinho mínimo e então enfiou a espada na bainha. Escute. Eu estava indo procurar por você. O que me diz de irmos até a floresta uma última vez, para procurar algo para enfrentar? Não sei por que hesitei. Devia ter me sentido aliviado por Luke estar sendo tão amigável. Desde que eu voltara da missão ele vinha agindo de modo um pouco distante. Estava com medo de que ele estivesse ressentido com toda a atenção que eu receberá. Você acha que é uma boa ideia? Perguntei. Quero dizer. Ora, vamos. Ele remexeu na sua sacola e tirou de lá uma embalagem de 6 cocas. Bebidas por minha conta. Olhei para as cocas, me perguntando onde diabo as teria conseguido. Não havia refrigerantes mortais comuns na loja do acampamento. Não havia como consegui-los a não ser que a gente falasse com um sátiro, talvez. Naturalmente, as taças mágicas do jantar se encheriam com qualquer coisa que a gente quisesse, mas não tinham exatamente o mesmo gosto de uma coca de verdade, saída da lata. Açúcar e cafeína. Minha força de vontade desmoronou. Claro, decidi. Por que não? Fomos andando até a floresta e perambulamos sem rumo à procura de algum tipo de monstro para enfrentar, mas estava quente demais. Todos os monstros com um mínimo de bom senso deviam estar fazendo a cesta nas suas cavernas agradáveis e frescas. Encontramos um lugar à sombra junto ao regato onde eu quebrara a lança de Clarice durante meu primeiro jogo de captura da bandeira. Sentamo-nos em uma grande pedra, bebemos as nossas cocas e ficamos olhando para a luz do sol na floresta. Depois de algum tempo, Luke disse: Sente falta de estar em uma missão? Com monstros me atacando a cada passo? Fala sério. Luke ergueu uma sobrancelha. Sim, eu sinto falta, admiti. E você? Uma sombra passou pelo seu rosto. Eu estava acostumado a ouvir as meninas dizerem como Luke era bonito, mas naquele momento ele pareceu cansado, zangado e nem um pouco bonito. Seu cabelo loiro estava cinzento à luz do sol. A cicatriz no rosto parecia mais funda que de costume. Parecia estar vendo um velho. Vivo na colina meio-sangue o ano inteiro desde que tinha 14 anos, contou-me. Desde que Thalia, você sabe. Treinei e treinei. Nunca cheguei a ser um adolescente normal, lá fora no mundo real. Então eles me jogaram numa missão, e quando voltei, foi tipo, certo, o passeio acabou. Passe bem. Ele amarrotou a sua coca e a atirou no regato, o que realmente me chocou. Uma das primeiras coisas que a gente aprende no acampamento meio-sangue é: não jogue lixo no chão.
Você será repreendido pelas ninfas e náiades. Elas ajustarão as contas. Você cai na cama uma noite e encontra os lençóis cheios de centopeias e lama. Para o diabo com as coroas de louros, disse Luke. Não vou terminar como aqueles troféus empoeirados no sótão da casa grande. Você está parecendo alguém que vai embora. Luke me deu um sorriso torto. Oh, eu estou indo embora, sem dúvida, Percy. Trouxe você aqui para dizer adeus. Ele estalou os dedos. Um pequeno fogo queimou um buraco no chão aos meus pés. De lá, saiu-se arrastando alguma coisa preta e brilhante, mais ou menos do tamanho da minha mão. Um escorpião. Comecei a procurar a minha caneta. Eu não faria isso, advertiu Luke. Escorpiões das profundezas podem pular até 5 metros. Seu ferrão pode perfurar as suas roupas. Você estaria morto em 60 segundos. Luke, o que? Então caiu a ficha. Será traído por aquele que o chama de amigo. Você, disse eu. Ele se levantou calmamente e sacudiu o pó dos seus jeans. O escorpião não lhe deu atenção. Seus olhos pequenos e brilhantes continuavam fixos em mim, apertando as pinças enquanto se arrastava para cima do meu sapato. Eu vi muita coisa lá fora no mundo, Percy, disse Luke. Você não sentiu, em a escuridão se acumulando, os monstros ficando mais fortes? Não percebeu como tudo é inútil? Todos os feitos heróicos. Nós não passamos de peões dos deuses. Eles já deviam ter sido derrubados há milhares de anos, mas persistem, graças a nós, meios-sangues. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Luke, você está falando dos nossos pais, disse eu. Ele riu. E por isso eu preciso amá-los. A sua preciosa civilização ocidental é uma doença, Percy. Ela está matando o mundo. O único meio de detê-la é queimá-la completamente e começar tudo de novo com algo mais honesto. Você é tão louco quanto Ares. Seus olhos flamejaram. Ares é um tolo. Ele nunca percebeu quem é o verdadeiro mestre a quem está servindo. Se eu tivesse tempo, Percy, poderia explicar. Mas infelizmente você não vai viver tanto. O escorpião se arrastou para cima da perna das minhas calças. Tinha de haver um meio de sair dessa. Eu precisava de tempo para pensar. Cronos, disse eu. É a ele que você serve. O ar ficou mais frio. Você devia ter cuidado com nomes, avisou Luke. Cronos fez você roubar o raio mestre e o elmo. Ele falou com você nos seus sonhos. O olho de Luke se contraiu. Ele falou com você também, Percy. Devia ter ouvido. Ele está fazendo uma lavagem cerebral em você, Luke. Você está errado. Ele me mostrou que os meus talentos estão sendo desperdiçados. Você sabe qual foi a minha missão 2 anos atrás, Percy? Meu pai, Hermes, queria que eu roubasse um pomo de ouro do Jardim das Hespérides e o levasse ao Olimpo. Depois de todo o treinamento que fiz, aquilo foi o melhor em que ele pôde pensar. Essa não é uma missão fácil, disse eu. Hércules fez isso. Exatamente, disse Luke. Onde está a glória em repetir o que outros já fizeram? Tudo o que os deuses sabem fazer é repetir o passado. Meu coração não estava naquilo. O dragão do jardim me deu isto, ele apontou para a cicatriz, e quando voltei, tudo o que ganhei foi piedade. Eu queria destruir o Olimpo pedra por pedra naquele momento, mas esperei pelo momento certo. Comecei a sonhar com Cronos. Ele me convenceu a roubar alguma coisa que valesse a pena, algo que nenhum herói jamais tivera a coragem de pegar. Quando fomos naquela excursão do solstício de inverno, enquanto os outros campistas dormiam, entrei furtivamente na sala do trono e peguei o raio mestre de Zeus bem em cima da cadeira dele. O elmo das trevas de Hades também. Você não tem ideia de como foi fácil. Os olimpianos são tão arrogantes, eles nunca nem sonharam que alguém se atrevesse a roubá-los. A segurança deles é horrível.
Eu já estava meio caminho através de New Jersey antes de ouvir as tempestades troando, e soube que eles tinham descoberto o meu roubo. O escorpião agora estava parado no meu joelho, me olhando com seus olhos brilhantes. Tentei manter a voz no mesmo nível. Então por que não levou os objetos para Cronos? O sorriso de Luke vacilou. Eu fiquei confiante demais. Zeus mandou seus filhos e filhas para encontrar o raio roubado, de Ártemis, Apolo, meu pai, Hermes. Mas foi Ares quem me pegou. Eu podia tê-lo vencido, mas não fui bastante cuidadoso. Ele me desarmou, tomou de mim os objetos de poder, ameaçou devolvê-los ao Olimpo e me queimar vivo. Então a voz de Cronos veio a mim e me falou o que dizer. Pus na cabeça de Ares a ideia de uma grande guerra entre os deuses. Disse que tudo o que ele teria de fazer seria esconder os objetos por algum tempo e ficar assistindo enquanto os outros lutavam. Um brilho perverso surgiu nos olhos de Ares. Eu sabia que ele estava fisgado. Ele me deixou ir, e eu voltei ao Olimpo antes que alguém notasse a minha ausência. Luke sacou a sua nova espada. Ele correu o polegar pela parte achatada da lâmina, como se estivesse hipnotizado por sua beleza. Depois, o Senhor dos Titãs, ele me castigou com pesadelos. Eu jurei não falhar outra vez. De volta ao acampamento meio-sangue, em meus sonhos, me foi dito que um segundo herói chegaria, um que poderia ser enganado para levar o raio e o elmo o resto do caminho, de Ares até o Tártaro. Você convocou o cão infernal aquela noite na floresta. Tínhamos de fazer Quirón pensar que o acampamento não era seguro para você, e assim ele iria dar início à sua missão. Tínhamos de confirmar seus temores de que Hades estava atrás de você. E funcionou. Os tênis voadores estavam amaldiçoados, disse eu. Eles deveriam me arrastar com a mochila para dentro do Tártaro. E teriam, se você os estivesse usando. Mas você os deu ao sátiro, o que não era parte do plano. Grover bagunça tudo o que ele toca. Confundiu até a maldição. Luke baixou os olhos para o escorpião, que estava agora parado na minha coxa. Você devia ter morrido no Tártaro, Percy. Mas não se preocupe. Vou deixá-lo com o meu pequeno amigo para corrigir as coisas. Thalia deu a vida dela para salvá-lo, disse-eu rangendo os dentes. E é assim que você retribui? Não fale de Thalia. Berrou ele. Os deuses a deixaram morrer. Essa é uma das muitas coisas pelas quais eles pagarão. Você está sendo usado, Luke. Você e Ares, os dois. Não dê ouvidos a Cronos. Eu estou sendo usado? A voz de Luke ficou estridente. Olhe para você mesmo. O que o seu pai já fez por você? Cronos se erguerá. Você apenas retardou os seus planos. Ele irá lançar os Olimpianos no Tártaro e mandará a humanidade de volta para as cavernas. Todos menos os mais fortes, aqueles que o servem. Chame de volta o seu bicho rastejante, disse eu. Se você é tão forte, lute comigo você mesmo. Luke sorriu. Boa tentativa, Percy. Mas eu não sou Ares. Você não pode me engabelar. Meu senhor está esperando, e ele tem muitas missões para mim. Luke. Adeus, Percy. Uma nova idade do ouro está chegando. Você não será parte dela. Ele traçou um arco com a espada e desapareceu numa onda de escuridão. O escorpião deu o bote. Eu o joguei de lado com a mão e destampei a espada. A coisa pulou em cima de mim e eu a cortei ao meio no ar. Estava a ponto de me congratular quando olhei para a minha mão. Na palma havia um enorme vergão vermelho, que destilava uma secreção amarela e fumegante. A coisa me pegara, afinal. Meus ouvidos latejavam. Minha visão ficou embaçada. A água, pensei. Ela já me curara antes. Cambaleei até o regato e mergulhei a mão, mas nada pareceu acontecer. O veneno era forte demais. Minha visão estava escurecendo. Eu mal conseguia ficar em pé. 60 segundos,
Luke me dissera. Eu tinha de voltar ao acampamento. Se desmaiasse aqui, meu corpo seria o jantar de algum monstro. Ninguém jamais saberia o que aconteceu. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Minha testa queimava. Fui cambaleando até o acampamento, e as ninfas despertaram de suas árvores. Socorro, grasnei. Por favor. Duas delas seguraram os meus braços e me puxaram para a frente. Lembro-me de chegar até a clareira, de um conselheiro gritando por ajuda, de um centauro tocando uma trombeta de concha. Então tudo escureceu. Acordei com um canudinho na boca. Estava bebendo alguma coisa que tinha gosto de biscoitos de flocos de chocolate líquidos. Néctar. Abri os olhos. Estava reclinado na cama no quarto de doentes da casa grande, a mão direita enfaixada como um pedaço de pau. Argus montava a guarda no canto. Annabeth estava sentada ao meu lado, segurando o copo de néctar e enxugando a minha testa com uma toalha. Aqui estamos nós outra vez, disse eu. Seu idiota, disse Annabeth, e foi como eu percebi que ela estava radiante por me ver consciente. Você estava verde e ficando cinzento quando o encontramos. Se não fosse o tratamento de Quiron. Vamos, disse a voz de Quiron. A constituição de Percy merece parte do crédito. Ele estava sentado perto do pé da minha cama em forma humana, e foi por isso que eu não o notara antes. Sua parte inferior estava magicamente compactada na cadeira de rodas, e a parte superior usava casaco e gravata. Ele sorriu, mas seu rosto parecia cansado e pálido, como quando passava a noite em claro corrigindo provas de latim. Como está se sentindo? Perguntou. Como se as minhas entranhas tivessem sido congeladas e depois assadas no micro-ondas. Apropriado, considerando que foi veneno de escorpião das profundezas. Agora você tem de me contar, se puder, exatamente o que aconteceu. Entre goles de néctar, contei-lhes a história. O quarto ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não posso acreditar que Luke, e a voz de Annabeth vacilou. Sua expressão ficou zangada e triste. Sim. Sim, eu posso acreditar. Que os deuses o amaldiçoem. Ele nunca mais foi o mesmo depois da sua missão. Isso deve ser relatado ao Olimpo, murmurou Quiron. Irei imediatamente. Luke está lá fora agora, disse eu. Preciso ir atrás dele. Quiron sacudiu a cabeça. Não, Percy. Os deuses. Nem mesmo falam sobre Cronos, disparei. Zeus declarou o assunto encerrado. Percy, eu sei que é difícil. Mas você não deve correr atrás de vingança. Você não está preparado. Eu não gostei, mas parte de mim suspeitava que Quiron estava certo. Bastava uma olhada para minha mão e dava para ver que não haveria lutas de espada tão cedo. Quiron, em a sua profecia do oráculo, era sobre Cronos, não era? Eu estava nela? E Annabeth? Quiron olhou nervosamente para o teto. Percy, não cabe a mim. Você recebeu ordens de não falar comigo sobre isso, não foi? Seus olhos eram solidários, mas tristes. Você será um grande herói, criança. Darei o melhor de mim para prepará-lo. Mas se estou certo quanto ao caminho à sua frente, e o trovão ribombou acima, chacoalhando as janelas. Está certo! Gritou Quiron. Perfeito! Ele suspirou com frustração. Os deuses têm suas razões, Percy. Saber demais sobre o próprio futuro nunca é uma boa coisa. Não podemos simplesmente ficar sentados sem fazer nada, disse eu. Nós não vamos ficar sentados, prometeu Quiron. Mas você precisa ter cuidado. Cronos quer que você seja destruído. Ele quer a sua vida interrompida, os seus pensamentos obscurecidos por medo e raiva. Não dê a ele o que ele quer. Treine pacientemente. O seu momento chegará. Presumindo que eu esteja vivo até lá. Quiron pousou a mão no meu tornozelo. Você terá de confiar em mim, Percy.
Você viverá. Mas primeiro precisa decidir seu caminho para o próximo ano. Não posso dizer a você qual é a escolha certa. Tive a impressão de que ele tinha uma opinião muito bem definida, e estava usando toda a sua força de vontade para não me aconselhar. Mas você precisa decidir se vai ficar no acampamento meio-sangue o ano inteiro, ou se vai voltar ao mundo mortal para o 8º ano e ser um campista de verão. Pense nisso. Quando eu voltar do Olimpo, você terá de me contar a sua decisão. Eu quis protestar. Quis lhe fazer mais perguntas. Mas sua expressão me disse que não haveria mais discussão, ele já dissera tudo o que podia. Estarei de volta assim que puder, prometeu Quiron. Argos o protegerá. Ele lançou um olhar para Annabeth. Ah, e minha querida, quando estiver pronta, eles estão aqui. Quem está aqui? Perguntei. Ninguém respondeu. Quiron rodou para fora do quarto. Ouvi o som metálico abafado das rodas da sua cadeira descendo cautelosamente os degraus da frente, 2 de cada vez. Annabeth estudou o gelo na minha bebida. O que está errado? Perguntei a ela. Nada. Ela pôs o copo sobre a mesa. Eu apenas aceitei o seu conselho sobre algo. Você precisa de alguma coisa? Sim. Ajude-me a levantar. Quero ir para fora. Percy, não é uma boa ideia. Arrastei as pernas para fora da cama. Annabeth me agarrou antes que eu desabasse no chão. Uma onda de náusea me acometeu. Annabeth disse. Eu falei. Estou ótimo, insisti. Eu não queria ficar deitado na cama como um inválido enquanto Luke estava lá fora planejando destruir o mundo ocidental. Consegui dar um passo para a frente. Depois outro, ainda me apoiando pesadamente em Annabeth. Argus nos seguiu para fora, mas manteve distância. Quando chegamos à varanda, meu rosto estava molhado de suor. Meu estômago se contorcia em nós. Mas eu conseguirá ir até a cerca. Estava anoitecendo. O acampamento parecia completamente deserto. Os chalés estavam escuros e a quadra de vôlei, silenciosa. Nenhuma canoa cortava a superfície do lago. Além dos bosques e dos campos de morangos, o estreito de Long Island brilhava com os últimos raios do sol. O que você vai fazer? Perguntou-me Annabeth. Eu não sei. Disse a ela que tinha a sensação de que Quiron queria que eu ficasse o ano inteiro, para ter mais tempo de treinamento individual, mas eu não tinha certeza de que era isso que queria. Porém admiti que me sentia mal por deixá-la sozinha, com Clarice por companhia. Annabeth apertou os lábios e então disse baixinho. Eu vou passar o ano em casa, Percy. Eu olhei para ela. Você quer dizer, com o seu pai? Ela apontou para o cume da colina meio-sangue. Junto ao pinheiro de Thalia, bem no limite das fronteiras mágicas do acampamento, havia uma família em silhueta, 2 crianças pequenas, uma mulher e um homem alto de cabelos loiros. Pareciam estar aguardando. O homem segurava uma mochila parecida com a que Annabeth pegara no parque aquático em Denver. Eu escrevi uma carta para ele quando voltamos, disse Annabeth. Como você sugeriu. Eu disse a ele, que sentia muito. Que iria para casa passar o ano escolar se ele ainda me quisesse. Ele respondeu na mesma hora. Nós decidimos, que íamos tentar de novo. Foi preciso coragem para isso. Ela apertou os lábios. Você não vai tentar nada de estúpido durante o ano escolar, vai? Pelo menos, não sem me mandar uma mensagem de íris? Consegui sorrir. Não vou procurar encrenca. Normalmente eu não preciso. Quando eu voltar no próximo verão, disse ela, vamos caçar Luke. Vou pedir uma missão, mas se não tivermos aprovação, vamos sair escondidos e fazer isso do mesmo jeito. De acordo? Parece um plano digno de Atena. Ela estendeu a mão. Eu a apertei. Cuide-se, cabeça de alga, disse Annabeth. Mantenha os olhos abertos. Você também, sabidinha.
Fiquei olhando enquanto ela subia a colina para se juntar à família. Ela deu um abraço meio sem jeito no pai e olhou para o vale atrás dela uma última vez. Tocou o pinheiro de Thalia e então se deixou levar por cima do cume e para dentro do mundo mortal. Pela primeira vez no acampamento, me senti verdadeiramente só. Olhei para o estreito de Long Island e me lembrei do meu pai dizendo: "O mar não gosta de ser contido." Tomei minha decisão. Fiquei pensando, se Poseidon estivesse vendo, ele aprovaria a minha escolha? Estarei de volta no próximo verão, prometi a ele. Sobreviverei até lá. Afinal, eu sou seu filho. Pedi a Argos para me levar até o chalé 3, para eu arrumar as minhas coisas antes de ir para casa. Fim.